No coração de uma cidade movimentada, onde os arranha-céus arranham o céu e a vida pulsa sem parar, vivia um homem chamado Arthur. Ele era um arquiteto renomado, um construtor de sonhos para os outros, mas sua própria vida estava desmoronando aos poucos. Uma doença rara e implacável havia se instalado em seu corpo, um mal que os médicos chamavam de progressivo e incurável. Cada dia era uma batalha contra a dor, a fraqueza e, pior de tudo, o desespero que se infiltrava em sua alma como uma sombra fria. Os corredores brancos e estéreis do hospital tornaram-se seu mundo. As paredes, que antes ele projetaria com cor e vida, agora pareciam se fechar sobre ele, ecoando os sussurros de prognósticos sombrios. Os rostos dos médicos eram gentis, mas seus olhos traíam a verdade que suas palavras tentavam suavizar. A ciência havia chegado ao seu limite. A esperança, antes uma chama brilhante, agora era apenas uma brasa fraca, quase extinta. Arthur passava as noites em claro, olhando pela janela do hospital para as luzes da cidade que ele ajudou a construir. Cada ponto de luz era uma história, uma vida, um sonho. E ele estaria seu próprio sonho terminando ali, em um leito de hospital, esquecido em meio à agitação da metrópole. A angústia era um peso físico em seu peito, mais esmagadora do que a própria doença. Ele se sentia desconectado, uma anomalia em um mundo que continuava girando sem ele. Certa noite, enquanto o silêncio do hospital era quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores, uma enfermeira mais velha, chamada Helena, sentou-se ao lado de sua cama. Ela não trazia remédios ou exames. Em suas mãos havia apenas uma xícara de chá quente. Seus olhos, cheios de uma sabedoria que nenhuma faculdade de medicina poderia ensinar, encontraram os de Arthur. Ela não falou sobre a doença. Em vez disso, falou sobre a mente, sobre o poder que reside dentro de nós, um poder muitas vezes esquecido, adormecido. Ela falou sobre a conexão entre corpo e alma, sobre como a angústia e o desespero podem envenenar o corpo tanto quanto qualquer vírus. Às vezes, disse ela, suavemente, a cura não vem de fora, mas desperta de dentro. Você precisa encontrar o seu milagre esquecido, Arthur. As palavras de Helena plantaram uma semente minúscula em solo árido. Um milagre esquecido? Que bobagem, pensou ele a princípio. Mas, na escuridão de sua solidão, a semente começou a germinar. Ele se lembrou de sua infância, de como costumava se perder em livros, construindo mundos fantásticos em sua imaginação. Lembrou-se do poder de sua mente para criar, para visualizar, para sonhar, mas acima de tudo lembrou-se do poder de Deus. No dia seguinte, Arthur pediu papel e lápis. Os médicos franziram a testa, mas atenderam ao pedido. Com as mãos trêmulas, ele começou a desenhar, não prédios, não estruturas de concreto e aço. Ele desenhou o seu próprio corpo, mas não como estava, fraco e doente. Ele o desenhou forte, vibrante, cheio de luz. Luz que vinha de Deus por meio da fé em Jesus. Desenhou suas células como pequenos guerreiros de luz, combatendo a escuridão da doença. Ele desenhou a energia fluindo por suas veias, reparando cada tecido, cada órgão. A oração tornou-se sua meditação diária, sua nova arquitetura. Ele fechava os olhos e não via mais as paredes do hospital. Ele via um jardim interior, onde a luz do sol da sua própria vontade nutria cada flor, cada folha. Ele visualizava a cura, não como uma esperança distante, mas como um processo ativo, uma construção que ele mesmo estava projetando e executando por meio da sua fé em Jesus. Ele parou de lutar contra a doença e começou a cultivar a saúde por meio de orações de fé. A mudança não foi imediata. Foi sutil, quase imperceptível. Primeiro, foi um lampejo de apetite. Depois, uma noite de sono sem interrupções. A dor, antes uma companheira constante, começou a ter momentos de trégua. Os médicos notaram as pequenas melhorias nos exames, mas as atribuíram a uma flutuação estatística, uma anomalia temporária. Eles não conseguiam ver o projeto que Arthur estava construindo em seu interior, por meio da prática da oração da fé. As semanas se transformaram em meses. Arthur continuou sua prática. Ele visualizava a saúde com a mesma precisão com que projetava uma fundação. Ele sentia a energia curativa de Jesus com a mesma certeza
com que sentia a textura do concreto. E então, o inexplicável começou a acontecer. A progressão da doença não apenas parou. Ela começou a reverter. Tecidos que estavam danificados começaram a se regenerar. A força voltou a seus músculos. Os médicos estavam perplexos. Eles refizeram os exames dezenas de vezes. As imagens que antes mostravam um avanço implacável da doença, agora mostravam um recuo impossível. Eles chamaram de remissão espontânea, um evento de 1 em 1 milhão. Usaram termos científicos para descrever o que não podiam compreender. Para eles, era um mistério estatístico, mas para Arthur, não era um mistério. Era seu projeto concluído. Era o seu milagre esquecido, redescoberto. Quando finalmente saiu do hospital, caminhando com seus próprios pés, o sol em seu rosto nunca pareceu tão quente. O ar nunca pareceu tão fresco. Ele olhou para a cidade, não como um fantasma olhando de uma janela, mas como seu criador retornado. Ninguém no mundo da medicina publicou sua história. Ela não se encaixava nos modelos, nos protocolos, nos estudos científicos. Foi um milagre que ninguém acreditou. Uma história de cura sussurrada nos corredores do hospital e rapidamente esquecida, ofuscada pela lógica fria da ciência. Arthur não se importou. Ele não precisava da validação deles. Ele havia aprendido a lição mais profunda de todas, que dentro de cada um de nós existe fagulhas de fé e que Jesus é um arquiteto, um curador, um poder capaz de redesenhar nossa própria realidade. Sua história não foi escrita em revistas médicas, mas foi gravada em sua alma, a prova de que, mesmo quando o mundo nos diz que não há mais esperança, podemos encontrar dentro de nós, pela fé em Jesus e por meio da oração, a força para construir nosso próprio milagre. E essa é uma verdade que, uma vez descoberta, nunca mais pode ser esquecida. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você de alguma forma, considere se inscrever e compartilhar. Às vezes, a história que mais precisamos ouvir é aquela que nos lembra do poder que já possuímos por meio da fé em Jesus Cristo. Até a próxima.